Nessa aula, então, nós vamos falar a respeito do cPanel, que é o painel de controle do seu site, né, da hospedagem do seu site, e também sobre direcionamento DNS. Esse direcionamento de DNS vai ser feito somente se você fez a contratação o registro do seu domínio em uma empresa e fez a hospedagem em outra empresa. Agora, se você fez tudo em um lugar só, o registro do domínio e a hospedagem num lugar só, então você não precisa se preocupar com essa parte de direcionamento de DNS. Vou citar um exemplo a respeito disso para ficar um pouco mais claro. Imagine que você compra um carro numa concessionária em São Paulo e vai deixar ele guardado em Campinas. Então você precisa falar para o pessoal da concessionária em São Paulo que você vai deixar ele guardado em Campinas e passar o endereço para eles enviarem o carro. É mais ou menos isso que acontece com o direcionamento de DNS. Se você fez o registro, por exemplo, na HostGator, e você vai deixar hospedado na Wallhost, então você precisa dizer para a HostGator que o endereço que você quer que seu site fique hospedado vai ser lá na Wallhost e passar o endereço para eles. Esse endereço de redirecionamento é o que você recebeu da onde você fez a contratação da hospedagem. Nesse caso aqui, quando eu fiz o meu primeiro site aqui no HostGator, eles me enviaram esse e-mail e aqui aparece o endereço de DNS, que é o que nós vamos usar aqui para fazer o redirecionamento do site. Então o endereço do cPanel é esse daqui e o endereço de redirecionamento são esses dois aqui. Se você não receber um e-mail como esse, você precisa entrar em contato com o suporte, onde você fez a contratação, e solicitar esse e-mail, ok? Isso é essencial. Então vamos lá, eu deixei aberto aqui a página, eu deixei de propósito aberto assim, porque vai acontecer de você, quando for acessar, às vezes ele muda para inglês automaticamente, pelo menos aqui comigo acontece isso. Se eu fizer o login assim do jeito que está, ele vai entrar no painel, só que vai entrar todo em inglês. Então, se acontecer isso com você e aparecer aqui no canto português, você clica aqui primeiro, ele faz a mudança, pode ver que ele mudou agora para inglês aqui, quer dizer que ele já deixou o cPanel em português. Aí sim você faz o login com seu usuário e senha. Então esse é o painel de controle da sua hospedagem, do seu site. Em geral, em todos os sites, é mais ou menos esse esquema. Eu vou deixar como eu não tenho acesso a outros, né, eu trabalho só com a hospedagem aqui da HostGator, eu vou deixar um print na tela de outros sites, para você ter uma ideia mais ou menos de como é o cPanel em outras empresas, ok? Então essa aqui é uma tela da GoDaddy, para você dar uma olhada como é o cPanel deles. E esse aqui é uma outra tela da HostDime, que eu não citei ainda essa empresa, mas também ela é no mesmo estilo do HostGator. É uma opção também para você fazer hospedagem, fazer registro de domínio. Então o painel deles, o cPanel deles também é desse jeito. Então voltando aqui no meu painel aqui do HostGator, então esse é o painel principal. Aqui você tem número de visitas do seu site. Aqui, clicando aqui, você tem o seu site principal e todos os outros sites que você adicionar. Como eu mencionei no vídeo anterior a respeito de hospedagem, esse plano M da HostGator você pode ter diversos sites hospedados aqui, que é o meu caso, né? Eu tenho o site principal, depois tem os sites adicionais que eu fui adicionando com o tempo. Então eu não vou entrar muito em detalhe agora sobre esse painel, que tem outras funções que nós vamos explorar nos outros vídeos. Então aqui era para dar uma visão geral. E falando agora a respeito do redirecionamento DNS, então caso você tenha feito o registro, por exemplo, eu tenho 3 domínios registrados na Wallhost e 3 registrados na GoDaddy. Então o que eu tenho que fazer com esses domínios? Eu tenho que falar para eles que a hospedagem desses domínios estão lá na HostGator. Então eu tenho que dar um endereço para eles. Assim como se tem o exemplo do carro, tem que falar para o pessoal da concessionária de São Paulo que o meu carro vai ficar guardado lá em Campinas. Então aqui quando você faz o login na Wallhost, por exemplo, você cai nesse painel, aí você tem que entrar aqui em domínios, aí você vai entrar aqui em alterar zona de DNS, aí você vai escolher o domínio que você vai fazer a modificação.
No meu caso aqui, eu vou selecionar esse aqui. Você clica em gerenciar. Aí você tem vários protocolos, mas não precisa se preocupar com tudo isso. O único que você vai se preocupar é com esse aqui, ó, NS. Então você dá visualizar. Aí ele vai abrir uma telinha com os domínios da UOL, que isso aqui já vem por padrão, já vem configurado assim. E você tem que adicionar os novos, que são aqueles que a sua hospedagem mandou para você lá no e-mail. No meu caso, da HostGator, nesse e-mail aqui, foram esses dois que eles me mandaram. Então você vai lá no UOL, no meu caso aqui já está criado, mas eu vou fazer aqui como se eu fosse criar um novo. Então você vai clicar aqui em criar nova entrada, então você vai digitar aqui o endereço da hospedagem e eles mandaram e-mail para você. Então aqui no meu caso seria esse daqui. Eu não vou clicar, senão ele vai dar conflito, mas aí você clica nessa setinha aqui e ele vai adicionar, ok? Então você faz para os dois NS que eles te mandaram, aí vai ficar desse jeito. Se for na GoDaddy, por exemplo, você vai fazer o login e ele vai aparecer essa tela. Você vai clicar aqui em administrar domínios, administrar. Em seguida ele mostra essa tela com os domínios que você tem registrado. Eu vou escolher esse daqui, que é o do curso, vou clicar em gerenciar privacidade. E aí ele abre essa tela, onde você tem que fazer a modificação. Opa, fecha isso. Onde você tem que fazer a modificação é aqui, ó, servidores de nomes. Então aqui você clica em administrar. No meu já está, certo, né? Então eu estou falando para o GoDaddy que eu quero que que o endereço de hospedagem é lá da HostGator. Então se acaso no seu estiver clicado aqui em padrão, você clica em personalizar, adicionar servidor de nomes e faz a mesma coisa. Vai colocar aqui ns.184, no caso o seu endereço que você recebeu aí. Então você coloca clica em adicionar, coloca o segundo, clica em adicionar, ok. Ele já vai adicionar aqui automaticamente. Essa alteração pode demorar um pouco, algumas horas para ser alterado. Geralmente é quase que imediato, mas pode demorar um pouquinho para fazer essa alteração. Então é isso. O redirecionamento de endereço é dessa forma que faz. É bem fácil. Caso você tenha dúvida, coloque aí no campo de comentários abaixo do vídeo, que eu vou responder as suas dúvidas, tá bom? O importante é que você tenha esse e-mail aqui que você recebeu quando você fez a contratação da hospedagem, que você tenha esses dois endereços aqui de NS, e aí você faz o login, onde você tem o registro, e faz o redirecionamento para o local onde você tem a hospedagem. Lembrando que isso é só caso você tenha registro de domínio em uma empresa e hospedagem em outra. Se você fez os dois em uma empresa só, então você não precisa se preocupar com isso, não precisa fazer nenhuma configuração, tá bom? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.